Boa noite a todos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos nós, amém? Um culto um pouco diferente dos quais já participei nesses 30 anos, mas acredito, assim como o culto normal e presencial, que Deus já falou através do louvor e certamente falará através da tua palavra. Convido todos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo 12. Esse é o texto em que nós vamos meditar nesses próximos minutos. Evangelho de Lucas, capítulo 12. Nós vamos ler do versículo 13 até o versículo 21, apenas. Com bastante reverência, diante desse Deus que nos é revelado e que revela a tua palavra, nós lemos as Escrituras da seguinte maneira: Neste ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: Farei isto: destruirei os meus celeiros, reconstruí-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. 19. Então direi à minha alma: Tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, bendito seja o teu nome, ó Jesus. Esse dia foi um dia que o Senhor preparou. Esse momento foi um momento em que o Senhor preparou. O Senhor conduziu, o Senhor guardou, o Senhor controlou, o Senhor sustentou as nossas vidas. E o Senhor, então, ó Pai, nos dá esse privilégio de podermos cultuar ao Senhor, distantes, ó Deus, fisicamente, mas tão próximos, ó Deus, em amor por conta do teu sangue, ó Jesus Cristo. Nós lemos a palavra do Senhor agora, que é viva, que é eficaz, que é transformadora. Que o Senhor, ó Pai, agora possa então ministrar aos nossos corações a tua verdadeira e absoluta palavra. Me use, ó Deus, como instrumento nas mãos do Senhor, mesmo sendo eu tão imperfeito pecador. Que o Senhor, ó Pai, movido pela tua graça, misericórdia e amor, possa falar então aos nossos corações. Bendito seja o teu nome, Jesus, sobre céu, terra e mar. Amém e amém. Meus irmãos, nós vivemos em dias de grandes incertezas, de diversas informações. Nós vemos, meus irmãos, de manhã uma notícia nós ouvimos, e logo à tarde parece que é uma outra notícia e as coisas já não fazem tanto sentido assim, já não são tão parecidas assim. E dia após dia, durante essa pandemia, nós vemos as informações serem tão divergentes e se desencontrarem. Nós estamos diante de incertezas. Não sabemos quando é que nós vamos voltar a trabalhar. Nós não sabemos quando é que nós vamos receber. Nós não sabemos nem se nós teremos emprego. É um dia de algumas incertezas ou de grandes incertezas. Existem, meus irmãos, previsões negativas a respeito desse vírus. Existem algumas previsões de falência, de desemprego.
Recentemente, o nosso presidente, o presidente do Brasil, fez um discurso a respeito de economia. E se tratando de dinheiro, e se tratando de algo tão importante, se não o mais importante para o ser humano, gerou uma grande repercussão. E aí então nós estamos diante de um assunto tão sério e que traz tantas inquietações e tantas preocupações. Vale lembrar, meu irmão, que esse texto que nós lemos, ele não condena a riqueza, e a preocupação pela economia é algo legítimo. Mas eu quero pensar com vocês a respeito dos ensinamentos de Jesus e o que é que esse texto quer ensinar a mim e a você. Jesus, meus irmãos, vai dizer nesse texto que a vida boa ou a boa vida não tem nada a ver com o fato de alguém ser rico neste mundo. E é exatamente o oposto do que diz a nossa sociedade. Meus irmãos, então, considerando esse texto do versículo 13 ao 21, o que é que nós aprendemos a respeito desse assunto de dinheiro, de economia? O que é que isso é importante para mim e para você? O que é que nós podemos considerar, ou melhor, o que é que nós podemos aprender com esses ensinamentos ou com esse ensinamento de Jesus? E eu quero dizer para você, meus irmãos, que o dinheiro, ele conta 5 mentiras. Você precisa entender, meus irmãos, o que Cristo está nos ensinando essa noite. Jesus que fez a pergunta, Jesus ensinou a multidão que o acompanhava, Jesus ensinou aos seus discípulos e Jesus continua ensinando a mim e a você esta noite. Eu quero pensar com vocês no primeiro ponto, ou na primeira mentira. O dinheiro nos diz que ele é o mais importante e é a coisa mais urgente. De acordo com o versículo 13, olha comigo, neste ponto o homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Se nós considerarmos aqui, meus irmãos, que Jesus está ensinando, Jesus está falando a respeito de verdades eternas, Jesus está falando sobre temer, sobre saber que Deus é quem pode condenar a alma, matar a alma, sobre coisas inerentes à eternidade, coisas valiosíssimas. E um homem então interrompe Jesus no meio da multidão, chega diante de Jesus e faz uma pergunta que não está relacionada às coisas eternas, às coisas pelas quais Jesus diz ser tão importante e tão urgente. Esse homem, meus irmãos, ele não dá ouvido aos ensinamentos de Jesus, porque ele tem algo para tratar que é mais importante do que os ensinamentos de Cristo. Meus irmãos, diante desses dias de tantas incertezas, de tantas notícias, o que é que tem inquietado o seu coração? Será que aquilo que tem inquietado o seu coração, de alguma maneira tem silenciado os ensinamentos de Jesus? Será que enquanto Jesus ensina, Jesus fala através das lives, através das devocionais, através das escrituras, você tem deixado de ouvir por conta de uma inquietação, de uma preocupação do seu coração? A autoridade e o valor de Jesus para algumas pessoas está no interesse próprio e não propriamente em Jesus sendo quem Ele é. O que é que tem te inquietado? O que é que tem te preocupado? Que tem se tornado o mais importante para você nesses dias? Meus irmãos, parece um pedido de justiça quando nós olhamos para as Escrituras. É alguém pedindo para repartir a herança. Mas Jesus, conhecendo o coração, diz: homem, quem me fez partidor entre vós? Isso é algo para ser tratado entre as autoridades, porque o que eu falo e o que eu venho tratar são coisas eternas e espirituais. Meus irmãos, esse homem não estava interessado na reconciliação com o seu irmão, e nem nos ensinamentos de Jesus. Ele só estava pensando na herança. Meus irmãos, por que é que Jesus fala tanto de dinheiro e faz essa ilustração do homem rico, louco, insensato? Porque o dinheiro tem grande potencial para se tornar um ídolo no coração das pessoas. Um ídolo. E por isso Jesus então diz a este homem
que ele não vai arbitrar nesse litígio e nessas questões. As ambições desmedidas por riquezas e bens materiais não podem colocar Jesus de lado. O que fica implícito nesse versículo 13, meus irmãos, é que a mensagem de Jesus é menos importante e menos urgente do que a inquietação deste homem. E não é assim nos nossos dias? Pessoas procuram Cristo por aquilo que Ele pode fazer em relação a bens materiais, soluções práticas do dia a dia, e buscam a Cristo ou buscam Cristo por aquilo que Cristo pode fazer, ou por aquilo que as pessoas acham que Ele deveriam fazer, quando na verdade os ensinamentos de Cristo são para nos trazer paz, e para falar de verdades espirituais, e para nos garantir a vida eterna. Jesus estava dizendo, meus irmãos, sobre alma, sobre céu, sobre crer nele, sobre o caminho, sobre coisas espirituais e valiosíssimas, as mais valiosas. Mas a inquietação desse homem o interrompe Jesus e nos faz entender que o ensino de Jesus de nada é aproveitado. E Jesus, de certa forma, é silenciado por esta inquietação, por aquele seu problema, por aquilo que ele queria resolver. Ele então tapa os seus ouvidos para o ensinamento de Jesus, e agora quer tratar com Jesus de acordo com o que o seu coração entende que é o mais valioso. Eu não sei o que é que você tem passado, eu não sei quais são as suas preocupações, as suas inquietações, eu não sei. Mas o que eu sei e o que Cristo diz para você essa noite é que nada pode sufocar os seus ensinamentos. Nada pode silenciar Jesus. Você não pode deixar esse momento, essa crise, essas dificuldades tomarem conta do seu ser, te trazendo inquietação, te trazendo até desespero, quando Jesus promete vida e vida em abundância. E Ele diz que nós temos, meus irmãos, um tesouro guardado nos céus, algo que ninguém pode nos tomar, e isso deve preencher os nossos corações e produzir paz em meio a dias difíceis. O segundo ponto, meus irmãos, que o dinheiro diz, ou a mentira que o dinheiro fala ou conta para todos aqueles que a possuem, é que o dinheiro faz com que a pessoa se sinta Deus de si mesmo. Preste atenção, meus irmãos, versículo 17, 18 e 19 diz assim: e arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruirei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tu tens em depósito bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Meus irmãos, esse homem acha que tem o controle de todas as coisas. E ele acha, meus irmãos, que ele é um Deus de si mesmo. Um teólogo chamado Richard Foster disse: a maioria das pessoas permitem que o dinheiro tome as decisões. Nós olhamos aqui, meus irmãos, e vemos esse homem dizer: olha, ele arrazoava consigo mesmo, eu farei isto, meus frutos, eu farei, destruirei meu armazém, vou reconstruir, vou recolher meu produto, meu bem, direi à minha alma, é tudo eu e eu. Esse homem acha que é um Deus de si mesmo, e não há espaço para Deus, ou melhor, não há espaço para outro Deus na vida desse jovem rico, insensato, homem rico, insensato. Esse homem se coloca como senhor de si e de suas propriedades. Mas o interessante, meus irmãos, é que ao olhar para esse homem, nós vemos esse homem como um modelo ideal para a nossa sociedade. Se nós considerarmos os cursos que tem aí, as palestras que tem aí, os sermões que tem dentro das igrejas também, nós vemos que esse homem seria alguém até idolatrado. Alguém que estaria nos maiores congressos, com milhares de seguidores no Instagram, alguém que se vendesse o seu curso de como prosperar, de como alcançar o sucesso, venderia milhares e milhares de livros
e cursos. Um homem com extrema capacidade, inteligência, sabedoria administrativa, um cara esperto e estrategista. O modelo ideal da nossa sociedade. O mundo o veneraria, o idolatraria, diria que esse homem alcançou o sucesso, que esse homem é o homem ideal para gerir, para ser o gestor de grandes coisas. Para o mundo moderno, quase um ídolo, mas para Deus, um louco. Preocupado com a superprodução, em conservar, esse homem ele acha a solução e o resultado para ele era um paraíso. Mas Deus está olhando e dizendo: você é louco. Porque a riqueza e os tesouros são totalmente diferentes. A pergunta, meus irmãos, que eu faço a você essa noite é: em quem você tem confiado? Assim como esse homem dizia: eu farei, vou construir, vou pegar, vou destruir, vou reconstruir, vou recolher, é meu produto. Assim como ele emprega o uso da primeira pessoa. Será que também não é assim que você tem feito? Você tem confiado nos seus esforços, nos seus méritos? É porque é você quem faz, é você quem dá conta. Se você não fizer, se você não colocar as mãos, será que esse também é o seu pensamento? Eclesiastes capítulo 2, Salomão está numa busca por orientação para ser realizado completamente, encontrar a satisfação permanente. E ali ele diz que o riso é loucura, e ele diz então, depois que se entregou ao vinho, na sequência ali ele vai dizer que se entregou ao trabalho, a grandes construções, que ele tinha muitos servos, que ele então teve muitos músicos, muita arte. Mas ele termina o capítulo 2 dizendo que tudo isso é vaidade, é inútil, é correr atrás do vento. Por quê, meus irmãos? Porque ele estava olhando para si, aquilo que as mãos dele havia construído. Salomão construiu um templo, Salomão construiu casas, Salomão construiu, meus irmãos, palácio, Salomão construiu cidades, Salomão foi quase que o dono, se não o dono de um país inteiro. E olhando para si, para suas construções, para suas posses, ele viu que isso não preenchia o vazio do seu coração. E entendia que isso era inútil e correr atrás do vento. No versículo 17 ele chega a dizer que desprezou a vida. Por quê? Porque ele não encontrou o sentido nessas questões. Meus irmãos, a gente precisa entender que nós não somos deuses de nós mesmos. E que tudo que você tem não dependeu de você. Assim como a produção, assim como o campo, assim como tudo que esse homem fez, dependeu tão somente e exclusivamente de Deus. É bem verdade que Deus o capacita, mas a dependência e o mérito é de Deus. Nós precisamos considerar, nós precisamos consultar, nós precisamos agradecer a Deus. Se Deus não derramasse chuva, se Deus não fizesse sair o sol, se Deus não desse o crescimento, esse homem não teria nada do que ele tem. Mas ele não considera isso, porque ele apenas considera ele somente. E esse então, meus irmãos, é o terceiro ponto, que o dinheiro mente dizendo que só existe você. Não havia espaço em seu armazém e muito menos em seu coração para doar. Esse homem ele não está preocupado com outras pessoas. No versículo 17, ele arrazoava consigo mesmo. Ele pensava consigo mesmo. Não houve uma discussão, não houve uma reunião. Não existe outro, apenas ele mesmo. Eu vou guardar, eu vou recolher, eu vou reconstruir. É para o meu bem, é para comer, beber, é para descansar, era para me alegrar em tudo isso. E então, meus irmãos, só existe ele e ninguém mais. Richard Foster vai dizer: é possível possuir o dinheiro sem ser possuído por ele. Contribuir nos liberta da tirania do dinheiro. Enquanto a avareza do coração desse homem gritava: só existe você, não existe outro. Isso serve de lição, meus irmãos, quando nós olhamos para
Obrigado. Isso serve, meus irmãos, para que nós façamos uma análise de nossas vidas. Aquilo que Deus tem dado a nós, porque nós acabamos de ver que depende de Deus. Aquilo que Deus tem nos dado, nós temos acumulado ou nós temos atendido à necessidade de outras pessoas. No meu WhatsApp tem o status lá, uma frasezinha que vem me acompanhando há alguns anos, que diz: me ajude a doar ao invés de possuir. E essa é uma luta, meus irmãos, que eu enfrento há muito tempo e que todos nós cristãos deveriam enfrentar. Nós deveríamos, meus irmãos, ajudar e o que nós temos deveria ser orientado a gastarmos com a necessidade das outras pessoas. O uso dos nossos recursos devem ser orientados pela necessidade humana e não pelo desejo de ostentar. Alguém disse que a prisão da cobiça nos leva a amar as coisas e a usar pessoas. O seu vizinho é mais importante do que as paredes que dividem você e ele. A casa que você mora é menos importante do que as pessoas que moram com você. O brinquedo que quebra é menos importante do que a criança que o quebrou. As pessoas que convivem com você, as pessoas de modo geral, precisam ser atendidas com os recursos que você tem, porque não existe só você, e o que Deus te dá é para uso próprio, mas também atender ao necessitado e às outras pessoas. E a pergunta que eu faço, meus irmãos: aquilo que Deus tem confiado a você, aquilo que Deus tem dado a você, o que é que você tem feito com isso? Você tem acumulado com esse desejo de ter mais e mais, e gastando com futilidades, com coisas que não têm necessidades? Ou você tem ajudado pessoas e atendido necessidades? Meus irmãos, o quarto ponto e a quarta mentira que o dinheiro nos conta é que dinheiro é tudo que você precisa. Versículo 19. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Meus irmãos, nós olhamos aqui e vemos que esse homem, meus irmãos, construiu grandes coisas e tinha um grande patrimônio. E isso havia se tornado um Deus na vida desse homem. Dizendo que esse Deus, essa idolatria, esse dinheiro, esse novo depósito poderia preencher o vazio de sua alma, mas não irá preencher. Novamente sobre Salomão, ele construindo tudo que construiu. Meus irmãos, se você ler a história de Salomão em 1 Reis, você vai ver que Salomão considerava colocar ouro como pedra de pavimento, considerava colocar ouro por onde andaria, de tamanho a sua riqueza e os seus bens. Mas esse mesmo homem é esse que disse no versículo 17 do capítulo 2 de Eclesiastes, que chegou a desprezar a vida. Por quê, meus irmãos? Porque o dinheiro, ele não é um Deus e ele não é tudo o que você precisa, ou melhor, ele não é capaz de realizar ou de preencher o seu coração. Ele não preenche, meus irmãos. Você vai sempre buscar mais e mais e mais e nunca vai estar satisfeito. Scott, dizendo sobre o versículo 16, para dar uma ideia da riqueza desse homem, diz que o termo grego utilizado aqui é para extensas propriedades, geralmente um distrito, uma região, para você ter noção do tamanho da riqueza que esse homem tinha, quando Jesus faz essa ilustração. Ele tinha demais e não havia preenchido o coração com isso, e ele pensou: talvez se eu tiver um celeiro maior, um armazém maior, isso vai preencher, mas não vai. Se fosse assim, meus irmãos, muitos dos homens milionários e mulheres milionários não se suicidariam, não teriam depressão e não seriam extremamente tristes. Por quê? Porque o dinheiro não realiza e não é tudo que você precisa. Nós vemos esse homem, meus irmãos, dizer: se eu construir, então
eu vou dizer à minha alma, ao profundo do meu ser, que agora você pode comer, beber e descansar e se alegrar. E essa palavrinha, meus irmãos, se é uma conjunção adversativa condicional. E muitas vezes ela é usada por você. Muitas vezes nós ouvimos pessoas dizerem: se eu comprar um carro, se eu me casar, se eu comprar uma casa, se eu for promovido, se eu passar no concurso, se eu tiver um filho, se eu. E fica condicionando a realização e o preenchimento do vazio do coração a coisas que ainda não tem. E quando tiver, não vai preencher. Pense em algo, meu irmão e minha irmã, que você queria muito e que talvez você tenha conseguido. Nos primeiros meses ou até no primeiro ano é muito bom, a gente fica empolgado com aquilo. Se é um carro, a gente lava com frequência, a gente cuida. Mas depois de um tempo, já não é o mesmo cuidado. Já não temos a mesma empolgação. E agora precisamos focar em alguma coisa que ainda não temos, para começar essa caminhada. E aí, volta essa palavrinha, condicionando o vazio do coração do homem. Se eu tiver, se eu conseguir, e nunca consegue, meus irmãos, preencher o vazio. O homem condiciona a sua realização permanente às coisas que ainda não tem. E quando conquista, não se satisfaz. E novamente, precisa condicionar a algo que não tem. Meus irmãos, muitas vezes nós nos envolvemos com essas questões ou com essas construções da vida. Nós passamos muito tempo negociando, comprando, vendendo, reformando. E essas construções e essas questões que ainda não temos, mas que buscamos, muitas vezes servem de distrações e nos tiram o foco do Senhor. Enquanto a inquietação no primeiro ponto aqui, meus irmãos, tapa os nossos ouvidos para o ensinamento de Jesus, as construções e aquilo que nós queremos, a construção de vida da vida ideal, elas deixam Deus de lado e tiram os nossos olhos do próprio Deus. E uma vez que agora surdo para os ensinamentos de Jesus por conta das inquietações, e uma vez agora envolvido na busca por aquilo que não temos, além de surdo, agora nós tiramos o foco, tiramos os olhos do próprio Deus, daquilo que produz esperança. A construção de vida ideal serve de distração e muitas vezes deixa Deus de lado. Nada do que suas mãos fizerem ou ganharem é capaz de realizar e satisfazer plenamente a sua vida. O maior de todos os homens que pôde governar, tirando Jesus, homem que pôde governar praticamente um país como Salomão, de ter o que teve, de fazer o que fez, ele entendeu claramente que tudo aquilo que ele havia possuído ou construído não poderia realizar ou preencher o vazio do seu coração. Meu irmão e minha irmã, o que é que você tem buscado como motivo ou como motivação? O que é que tem te motivado nessa busca por bens materiais? Como se fosse algo tão importante, capaz de preencher o vazio do seu coração. E não preenche, meus irmãos. E o último ponto aqui, meus irmãos, é que o dinheiro mente dizendo que a vida não tem fim. A morte não estava no plano desse homem, ou melhor, não está nem em nenhum dos nossos planos. Mas ao olharmos para a morte, somos obrigados a nos curvar diante de verdade tão clara. Esse homem não estava no controle de sua vida, ele havia feito um planejamento, ele havia considerado viver muitos e muitos e muitos anos, quando na verdade, nessa mesma noite, Deus lhe pediria a alma. Tiago capítulo 4, versículo 14 diz que nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, e o fazer planos sem considerar Deus é presunção e é algo maligno. Meus irmãos, alguém disse a respeito desse texto que a vida é um empréstimo que Deus faz e cuja cobrança Ele anuncia para esta noite.
cessou a oportunidade. Escute, quando ele pensava que ia viver e gozar muitos anos e da melhor forma possível, naquela mesma noite, naquela ocasião em que ele, despreocupado com os problemas econômicos que não existiam mais, pensava em começar o seu gozo, o que ia começar realmente era o seu julgamento. Meu irmão, você tem considerado a brevidade da vida e que a vida está tão somente nas mãos de Deus? É Ele quem dá e é Ele quem tira? E que tudo aquilo que você tem empenhado para buscar e essas inquietações que não deixam você descansar são coisas passageiras que acabam? Jesus faz uma pergunta: e o que esse homem preparou? Para quem será? Isso também no capítulo 2 de Eclesiastes, Salomão fica doido e ele chega a se desesperar, porque ele fala: olha, tudo isso que eu construí não serviu de nada, não conseguiu preencher. E aí ele fala: e quem vier depois do rei? Vai conseguir o resultado? Ou vai conseguir fazer algo que preencha? E aí ele diz: o que pode fazer alguém que vier depois de mim, que eu ainda não tenha feito? Não há nada para se fazer que eu já não tenha feito. E aí ele ainda diz: será que será sábio ou tolo para administrar aquilo que vai herdar? E se nós olharmos para a história e para muitos casos que vemos por aí, meus irmãos, heranças são destruídas, causam brigas e divisões, coisas que custaram a alguém suor, saúde, energia, tempo, quando parte deixa para pessoas que não valorizam e gastam sem preocupação, porque de nada fizeram para receber tudo aquilo. E esse texto nos diz, meus irmãos, que Deus pediria a alma desse homem e ele não seria capaz de se beneficiar com aquilo que ele havia conquistado. Hebreus 9, 27 diz que o homem está destinado a morrer uma única vez, vindo depois disso, juízo. E a pergunta que o texto nos faz, meus irmãos, ou o que Jesus nos ensina aqui, é que nós precisamos ser ricos para com Deus. Versículo 21, assim é o que entesoura para si mesmo, e não é rico para com Deus. Meus irmãos, um resumo dessa história é que esse homem rico pode ser qualquer um que confia em suas posses. O campo é Deus quem dá e faz produzir. Esse armazém e esses celeiros representam o egoísmo e a autossuficiência desse homem. Pedir à alma o fim da oportunidade. E quando Jesus diz para sermos ricos para com Deus, é que tudo que nos é dado é para o uso no engrandecimento de Deus. Quantas pessoas egoisticamente e com ambição desenfreada guardaram os seus bens que ele próprio não pôde se beneficiar. Meus irmãos, investindo em pessoas, investindo em vidas, você pode alcançar os maiores valores e os valores eternos. Onde está, Jesus vai dizer, o seu coração? É justamente aonde está aquilo que você mais valoriza, versículo 34 do capítulo 12. Jesus está dizendo, o que é mais importante para você? O que é mais importante para você te toma o seu tempo, o seu esforço e a sua saúde. E toma toda a sua atenção. E é ali que está o teu tesouro. E se você está gastando tempo, energia, esforço, saúde em coisas materiais, eu quero dizer para você que isso não vai preencher o teu coração. E isso não tem valor nenhum eterno. Por isso, nesse tempo, pensemos sim na economia e na responsabilidade que temos com os nossos. Mas pensemos também nas pessoas e que possamos contribuir e assistir à necessidade das pessoas que estão à nossa volta. Que acumulemos menos e doemos mais. Que seja um estilo de vida. Porque, meus irmãos, o tempo e a vida passa
E Jesus nos chamará e nós compareceremos diante dele, desse seu tribunal, para sermos julgados por aquilo que fizemos, de bom ou de mal. As obras, elas não salvam. A salvação é mediante a Cristo Jesus, o único caminho, este quem ensina, este quem fala. Mas uma vez salvos, alcançados por este Cristo, nós somos chamados, convocados e desafiados a vivermos uma vida de piedade e de assistência ao necessitado, às outras pessoas. Façamos as boas obras, não para ser salvos, mas porque nós já fomos salvos em Cristo Jesus. Eu quero orar com você. Eu não sei como é que você tem encarado esses dias de crise. Eu não sei quais são as inquietações do seu coração. Eu não sei quais são as suas preocupações. Mas essa noite Deus nos diz sobre 5 mentiras contadas pelo dinheiro. O dinheiro diz que ele é mais importante e mais urgente quando não é. O dinheiro diz e mente dizendo que você é o Deus de si e que as coisas estão ao seu controle. E não estão. O dinheiro diz que só existe você e te torna cego para atender o necessitado. O dinheiro diz, meus irmãos, que ele pode preencher o vazio da sua alma. Isso também é uma mentira, porque não pode, só Deus pode. E o dinheiro, meus irmãos, faz com que você desconsidere a morte e a brevidade da vida, quando isso é tão nítido e tão claro como a luz do dia. Basta estar vivo para morrermos. E o que é que nós temos preparado na eternidade? Ó Senhor, nós chegamos ao término deste culto, diante da Tua palavra que é viva, que é eficaz, que é transformadora. Eu não sei em que os meus irmãos e as pessoas que estão me assistindo colocaram a sua confiança. O que é que motiva elas a acordarem cedo, ir trabalhar o dia todo e às vezes nem descansarem? Eu não sei, ó Deus, o que motiva elas. Mas grande parte da nossa nação e do mundo e das pessoas tem sido motivadas pelo dinheiro. Dinheiro que mente e engana e traz uma falsa sensação de segurança. E em troca dessa falsa sensação de segurança, Deus, nós sabemos que o dinheiro pede devoção e sacrifício. Mas quando nós consideramos o Senhor, ouvimos a voz do Senhor, fixamos os nossos olhos em Ti, nós temos esperança para vivermos os dias de hoje e descansarmos na promessa de que viveremos a eternidade contigo. O Senhor nos diz, ó Deus, na sequência do capítulo 12 aqui, do versículo 25 em diante, Deus, que nós não precisamos nos preocupar com o que beber, comer, vestir, porque o Senhor, sendo o nosso Pai, há de atender às nossas necessidades, e que nós devemos buscar em primeiro lugar o Teu reino, e que nessa noite então, Deus, haja compromissos com o Senhor, que ideais de vida, que construções de vida sejam agora desfeitas, e que o Senhor passe a reinar e a tomar o Teu lugar de prioridade, de máxima importância em nossas vidas. Que esse tempo em casa, ó Pai, de leitura, de devocionais, seja mais importante e superior do que as inquietações e preocupações dos próximos dias. Que o Senhor nos abençoe como já tem feito e guarde os nossos corações da avareza, do desejo de ter mais e mais quando na verdade não precisamos. Bendito seja o Senhor Jesus sobre todas as coisas. Amém e amém. Pastor Robson. Graça e paz, meus queridos e amados irmãos em Cristo, nossos convidados também, vocês que estão nos assistindo neste momento, nós queremos muito agradecê-los pela audiência, por estarem nos acompanhando nesta noite. E nós temos alguns pedidos
de oração, pessoas que nos procuraram e deixaram aí os seus pedidos de oração. Como aqui orar por todos os pedidos de oração que recebemos. Mas nós vamos orar agora de uma forma mais geral. Eu quero convidá-lo neste momento, onde você está, em sua casa, em seu lar, curva a sua cabeça e vamos orar neste momento. Vamos unir a fé àquele que pode resolver todas as situações. Eu não posso, mas tem alguém que pode. O nome dele é Jesus. Onde você está, curva a sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Santo Deus, nós já ouvimos a tua tão preciosa palavra. Neste momento, Pai, nós queremos agora apresentar diante do Senhor os pedidos de oração que recebemos. São tantos pedidos de oração, Senhor. Nós agora, juntos e unidos na fé em oração, nós oramos ao Senhor que por misericórdia e graça, Pai, entre com providência. Aqueles que enfrentam dificuldades físicas, emocionais, espirituais, financeiras, ó Deus, tenha misericórdia. Oramos para que o Senhor possa agora, Senhor, neste momento, entrar com providência para a glória e o louvor do teu santo nome. Assim oramos na autoridade e no nome de Jesus. Amém. Meus queridos e amados irmãos em Cristo, nós, permitindo Deus, no próximo domingo, nós estaremos aqui novamente, transmitindo este culto. Eu quero convidá-lo a estar conosco novamente. Se você foi abençoado, Deus falou com você, compartilhe esse culto com um amigo, um parente, alguém que também possa ser edificado. Meu querido e amado irmão em Cristo, meu querido convidado, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que você tenha uma ótima semana em nome do Senhor Jesus. Amém.